Acho que agora não tá tão atrasado, não. Bom, agora tá normal. Pra mim, agora tá normal. Troquei o filtro também. Tava tão brilhoso, tava tão bonito, mas acho que aquele filtro tava atrasando aqui. E aí, vamos ver, vamos aguardar. Enquanto isso, eu vou convidando algumas pessoas. Você tá assistindo a reprise? Passa um pouquinho para frente, porque eu vou convidar um pouco de pessoas aqui. E aí, vamos ver. Ah, e aí, Paula? Tudo bem com você? Fernanda, e aí, melhorou? Você que já estava aqui comigo, minha querida. Agora, pra mim, não tá atrasado mais não. Também troquei de filtro. Acho que tava assim brilho, acho que aquele brilho não tava ajudando muito, não. Melhorou, Fê? Porque aqui é assim, né? A pessoa já vai tendo intimidade, vai chamando de Fê. Deixa eu fechar aqui o computador. Pamela, melhorou, Pamela? Tava muito travado. Eu acho que se eu insistisse, eu corria o risco de... Tá atrasado ainda? Florinha! Eu vou só ajustar aqui, gente, por causa da luz no meu óculos. Fica com um reflexo muito grande aqui quando a outra parte aqui tá ligada. Ei, Renatinha, tudo bem? Tudo bom, Flora? Como você está, minha querida? Que bom tê-la aqui direto de Portugal. Hoje eu não participei da nossa reunião, fiquei com uma saudade, mas hoje não foi possível. E aí, Pamela, vamos então? Gente, olha, hoje nós vamos receber a Pamela aqui. Tô dando um tempinho aqui para ver se... Ei, pequenessa! Tudo bem? Olha, hoje nós vamos receber a Pamela. A Pamela foi uma das pessoas que eu conheci também no L4. Ela também tem um grupo. E se você que está assistindo aqui não é L4, tenha dúvida, quer saber o que é esse movimento que a gente tanto fala, manda uma mensagem que a gente explica direitinho e quem sabe você vem fazer parte do nosso grupo, né? É tudo pronto para domingo, Flora? Espero que sim, hein? Pois é, Paula, obrigada. Tudo bem com você e o nosso grupo? Como está? Daqui a pouco eu vou lá, tá? Daqui a pouco eu vou lá no nosso grupo. Então, hoje nós vamos receber a Pamela. A Pamela faz parte do primeiro grupo, porque hoje eu já faço parte de outros grupos. Esse movimento começou para mim, porque cada um começou num tempo, né? Eu comecei começo de junho. A Paula é do meu grupo também, né? Eu lidero um grupo específico sobre isso. E nessas aí a gente vai conhecendo várias pessoas, né? Então isso tem sido... Muri! Nossa, Murielle, você acredita? Pensei em você, você apareceu. Assim que eu gosto. Pá, impactante. Que eu ia falar Paula e a Muri é do nosso grupo, mas você não estava aqui, aí você chegou. Olha que lindo. A Flora, agora eu faço parte do grupo da Flora também, da Pequenessa também. Então, assim, nós temos um grupo, alguns grupos. E dentre esses grupos eu conheci a Pamela. E eu achei a história dela bem interessante, a gente conversou um pouco. Eu falei, não, você tem que ir lá para conversar com a minha audiência. Por quê? Porque esse aqui é um horário de segunda a sexta-feira, às 19 horas. É o horário em que a gente recebe outras pessoas, ou às vezes eu também faço só, para que a gente possa estar se inspirando. Porque a nossa história, nós duas somos, hein, Muri? Ó, faz tempo, hein? Na nossa história impacta a vida das outras pessoas, embora às vezes a gente ache que não. Às vezes a gente passa pela nossa história de uma forma tão, né, na nossa cabeça foi acontecendo, a gente não para pensar. E aí quando a gente vê, a gente pensa que é normal, mas a nossa história, ela inspira outras pessoas. Então todas as pessoas que vêm aqui, contam um pouco da sua história, ela inspira os outros, por quê? É com a inspiração que a gente adquire coragem e força para transpirar. Porque a vida ela acontece na transpiração. Mas para isso a gente precisa ter arquivo. E esse arquivo vem de onde? Da nossa inspiração. Então o meu convite aqui é justamente para isso. Então se você também que está assistindo essa live tem uma história interessante para contar, quer compartilhar aqui. Ei, Hudson, o Hudson já esteve aqui também. Quer compartilhar aqui como foi a sua história? Aqui no caso a gente hoje está conversando sobre atitude no mundo do todos os dias, todos os dias não, né? De segunda a sexta-feira, às 19 horas, eu tô aqui sempre com um convidado ou uma convidada, ou até eu mesma, aí eu já chamei a Pamela,
para que a gente possa estar contando as nossas histórias e inspirando pessoas. Oi, minha querida, tudo bom com você? Oi, boa noite, Pati. Boa noite, pessoal que está aí participando com a gente na live. Obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, Pati, pelo convite, por essa Imagina! oportunidade aí de compartilhar um pouquinho dos nossos aprendizados. Imagina, um prazer. Estou contando aqui como que nós nos conhecemos pelo movimento do L4 e que aí a gente trocou algumas ideias. Achei essa história muito interessante e acredito que realmente tenha muito para contribuir aqui, certamente, né, Pamela? Com certeza, a gente sempre tem, né, um pouquinho para contribuir com os outros. Sempre tem, mas eu vou me controlar porque eu falo demais, sabe, Aderbal? A pessoa aqui já sabe. Fala demais, Aderbal é a minha pessoa. Eu sou pedagoga, né? Então, assim, pedagogo, minha filha, deixou falar, não para mais. Então, eu vou me controlar porque eu quero hoje ouvir a sua história. E aí, Pamela, conta um pouquinho de você pra gente. Bom, vamos lá. Eu sou formada em administração de empresas, com pós-graduação em marketing pela FGV. Trabalhei durante 15 anos numa multinacional, onde eu fui coordenadora de marketing e fazia gestão de marcas para toda a América do Sul. Também fui professora. Teve um Ah, tá período da minha vendo? Teve um período da minha vida que eu ministrei algumas aulas na Universidade Unip, deve ter Unip aí na sua cidade também. Tem. Eu já fiz uma pós pela Unip também. Então, era professora de organização de eventos, foi uma experiência muito interessante. Legal, E de 3 anos para cá, eu dei uma reviravolta na minha vida, abandonei o mundo corporativo para cuidar dos meus negócios e me legal. dedicar aos patrimônios mais importantes, que sou eu e a minha família. Foi Ai, uma que bacana. reviravolta aí. Legal. Isso Hoje tem eu quanto tô... tempo? Só para poder saber, isso tem quanto tempo? Isso tem 3 anos. Três Foi anos, recente. tá. É, Depois de 15 anos trabalhando no mundo corporativo, esses últimos 3 anos, eu passei a seguir com a minha carreira de empresária. Nós temos uma empresa de eventos, né, e entretenimento, que é uma companhia de dança focada no ritmo sertanejo. olha, gente, que legal, que delícia. E a minha grande Bacana. paixão, né, por conta do impacto da música e da dança na vida das pessoas, a gente vê a transformação, a música, né, a dança é uma coisa mágica. Então é É, a nossa grande paixão. Quem quiser seguir aí é Companhia de Dança Arena Country. Nós temos nossa fanpage. legal. Temos também uma empresa de comunicação visual e confecção de uniformes. E eu Olha, também sou mentora, né? Estou me aventurando aí nessa vida de aconselhamento, mentoria, ensinamentos, treinadoras, onde eu descobri minha grande missão de vida e legal. propósito, né? E tem sido maravilhoso ver o impacto das nossas experiências, dos nossos aprendizados na vida de outras pessoas, poder mostrar para as pessoas que elas podem alcançar seus sonhos, que elas podem se tornar pessoas melhores, né? Isso não tem preço, é maravilhoso. Eu estou amando essa Que nova bom. fase aí da minha vida de mentoria. Legal. Pamela, deixa eu te fazer uma curiosa pergunta de orientadora vocacional, né? Porque na pedagogia eu já fui de tudo um pouco também. O que que te levou, porque você é bem jovem, né? Você é nova. O que que te levou a Sim, fazer o sim. marketing? Porque assim, eu vejo que hoje o marketing, ele tem um peso, né? Hoje a pessoa que começa, parece que todo mundo até está indo um pouco para essa linha de publicidade, de marketing e tudo. Mas eu sei que isso não era assim uma carreira muito. As pessoas geralmente vão para uma carreira muito consolidada, né? Aquelas carreiras mais, vamos dizer assim, tradicionais. E o que que te levou para o marketing? Então, na verdade, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, nessa multinacional, né, eu comecei a desenvolver algumas atividades nessa área de marketing. Na minha área não era especificamente de marketing, era de vendas, e eu comecei a desenvolver algumas atividades de marketing por conta de algumas demandas que surgiram. Como eu era formada em administração, eu tinha alguns conhecimentos de marketing, mas não era especializada. Foi então que meu chefe falou, olha, Pamela, eu vou precisar que você desenvolva algumas atividades de marketing. Tem uma pessoa aqui na empresa que é expert em marketing, eu quero que você
passe um período com ela para ela te ensinar todos os procedimentos de marketing da empresa para que você possa desenvolver algumas atividades aqui na nossa área. Só que, para minha surpresa, essa pessoa não foi nada receptiva, né? Inclusive, ela falou que não tinha tempo, que ela não podia. Enfim, eu podia bem simplesmente... mundo corporativo, né? Bem mundo corporativo. Se sentiu ameaçada. Exato. Não sei se foi isso, se foi a falta... que ela me falou que era falta de tempo. Bom, enfim, eu fiquei bem chateada, né? E falei, quer saber? Eu vou fazer uma pós-graduação, um MBA em marketing, já era formada em administração, vou me especializar nessa área. E comecei, então, o MBA em marketing. E foi muito interessante, né? Aliás, foi desafiador, porque eu lembro que logo que eu comecei a fazer o MBA em marketing, houve uma fusão na empresa que eu trabalhava, eram 3 empresas e houve essa fusão e eles formaram um único departamento de marketing para cuidar das marcas e de toda essa parte de marketing do grupo, né? E quando teve essa situação, eu falei, nossa, que demais, vai ter um departamento de marketing novo, de repente posso ser convidada para trabalhar agora que eu estou fazendo a faculdade. Então, a princípio, a minha expectativa era ser convidada para fazer parte desse time de marketing, mesmo a minha especialidade não sendo marketing, mesmo eu fazendo alguns trabalhos muito pequenos de marketing naquela época. E daí, para minha surpresa, eu fui convidada, né, para fazer parte desse time de marketing que eles estavam montando. E eu fiquei muito empolgada, porque eu falei, agora eu vou ter a oportunidade de trabalhar com aquela menina que é fera no marketing, né? Provavelmente eu vou ser assistente dela, auxiliar dela, e vou ter agora finalmente a oportunidade de aprender com ela. E para minha surpresa, eu fui trabalhar no departamento de marketing com ela, mas só que ao invés de eu ser assistente dela, eu fui trabalhar no mesmo nível que ela. Nossa. Eles me deram uma área, assim como ela tinha uma área para tomar conta, eles me deram uma área para eu tomar conta. E foi assim uma surpresa para mim, porque eu não tinha metade da experiência que ela tinha, né? Mas tinha muita força de vontade, né? Por isso que eu falo, a gente cria as nossas oportunidades. Eu podia ter ficado lá quieta, frustrada por ela não ter me ensinado, mas não, eu corri atrás de me aperfeiçoar, de estudar, que me deu essa possibilidade de ter essa oportunidade ali ao lado dela. E foi muito engraçado, porque quando eu fui convidada para trabalhar, né, com essa área, a área que eu fui convidada para trabalhar era branding, né, que é a gestão de marcas. Eu lembro que eu fui contar para o meu supervisor todo empolgado que eu tinha sido convidado para trabalhar nessa área, e ele me perguntou, ai, que legal, o que você vai fazer lá? Era tão inexperiente que eu virei para ele e falei, é um tal de branding. Ele falou, mas quando ela me conta o que é isso, eu falei, não sei, isso é o que eu vou descobrir lá. E, de fato, foi uma área muito desafiadora, eu diria que é a mais desafiadora de todas, porque esse trabalho de integração das marcas, de fusão, com toda a parte cultural da empresa, a resistência dos funcionários à mudança, e você fazer com que as pessoas passem a pensar que agora elas não são mais cada uma marca, mas todo mundo é uma marca só. Muda desde o comportamento no atendimento de um telefonema, até nas marcas que vocês utilizam no dia a dia na empresa. Então, foi algo, assim, muito desafiador para mim. Eu paguei um preço muito alto, mas valeu muito a pena. Inclusive, a planta que eu trabalhava, onde a gente fez esse trabalho de gestão de marcas, de fusão das marcas, foi considerada benchmark em todas as plantas do mundo. Nós fomos a primeira a conseguir fazer essa integração de marcas. Então, foi, assim, uma experiência incrível, né? E é o que eu falo, a gente constrói as nossas oportunidades e as atitudes é que determinam o nosso destino, né? Ficou muito claro para mim, diante de toda essa experiência que eu vivi. Com certeza. E aí, agora, assim, só para fazer um parêntese, na verdade, um destaque nessa fala sua, eu participei também de um momento de integração de 3 casas muito fortes. E aí, na época, eu era gerente de uma casa. E aí, juntaram as 2 casas e eu continuei como gerente. E isso que você está dizendo é tão forte que você está falando do lado do marketing. Eu estou falando do lado do negócio. Até a briga da cor que vai ficar dá aquela sensação que está puxando para um lado do que está puxando para um outro. Então, assim, liderar também esses conflitos acabou te trazendo também outros aprendizados, né? Sim, eu falo que eu tive, assim, uma evolução astronômica por conta disso, porque
como nós, na verdade, é como se a gente tivesse pego a área, né, das pessoas e absorvido para nós. O marketing já não era mais daquelas pessoas, era de uma outra área. Só que nós tínhamos que prestar conta para essas áreas. Então, a gente tinha uma resistência muito grande das pessoas do tipo, eu que sempre fiz esse trabalho. Nunca você vai achar que o outro faz melhor que o seu. É difícil quem tem essa humildade, ou então essa maturidade para lidar com isso. Então, a gente tinha que submeter os nossos trabalhos à aprovação de áreas que antes faziam aquele trabalho. E aquilo foi uma pressão, assim, terrível. Tanto que todos os profissionais foram convidados para trabalhar nesse departamento, que eram muito mais experientes que eu, que eram pessoas que já atuavam na área de marketing, nenhum sobreviveu, ninguém aguentou a pressão. Não Todos aguenta, eu desistiram. sei. Ou pediram a conta, ou foram mandados embora. Eu era a que menos tinha experiência e eu fui a única sobrevivente de toda aquela situação. E isso me amadureceu, assim, demais. E o que eu vejo como aprendizado nisso? Por que que eu sobrevivi e os outros não? E acho que é onde entra a flexibilidade e a mudança, né? Não é a pessoa que vence, não é aquela que é a mais forte ou mais inteligente, mas é aquela que se adapta melhor às mudanças. Então, como eu estava aberta para aprender, né? Tinha aquela humildade de saber que eu não tinha todos os conhecimentos, então eu acabava me adaptando mais fácil às mudanças. Já as outras pessoas, o que acontecia? Ah, mas do jeito que eu fazia era melhor. Ah, mas do jeito que eu fazia sempre deu certo, por que agora eu tenho que fazer? Então, eu vejo que isso foi a grande questão que fez com que eu conseguisse, né, me manter e outros não aguentassem a pressão. Então, isso fez toda a diferença. Mudança realmente, acho que a flexibilidade, a mudança, às vezes, vale muito mais do que a inteligência, que a competência, né, e que a força. Então, esse foi um outro aprendizado aí que eu tive com relação a esse trabalho. E, graças a Deus, em questão assim, de 2, 3 anos, eu me tornei coordenadora de marketing dessa área. Eu fui a primeira coordenadora de marketing nessa área, depois acabei participando de vários outros projetos grandiosos, eu tive que implantar todo esse trabalho de gestão de marcas em toda a América do Sul, tive que dar treinamentos na empresa, coisa que eu era super tímida, então tive que me expor, e foi muito engraçado. Eu lembro que teve uma situação que fui dar um treinamento e tinha uma diretora que era muito famosa, e ela, assim, era aquela coisa de empresa, né? Aquele status, aquela hierarquia. Eu era estagiária na época que eu tinha bastante contato com ela, ela passava por mim, ela mal me cumprimentava. Não vou falar com ela passava para falar com o meu chefe, mas ela nem olhava na minha cara. E depois eu me via lá, de repente, dando treinamento para ela, né? Para a gente ver como o mundo dá voltas e como a gente nunca deve subestimar a capacidade das outras pessoas, né? Exatamente. Seja por hierarquia, por cargo, enfim. Exatamente, e as peças mudam, né? Esses dias o Pablo até falou sobre isso, que a vida é um jogo de xadrez. E as peças, elas realmente vão mudando, né, Pamela? E assim, o Hudson colocou, você teve humildade em aprender mesmo não sabendo. Realmente, o fato de você ir mais aberta, porque quando eu vivi esse momento de integração, e tem pessoas aqui que estavam comigo nesse período, é mais forte do que a gente, a cultura organizacional. As pessoas parecem que elas... É uma coisa tão... Eu conversava muito sobre isso com o meu chefe, sabe? Eu falava para ele da dificuldade que eu tinha, porque assim, a gente uniu duas casas que antes eram opostas, porque sempre tinha uma rixa, e de repente todo mundo tinha, como você falou, abraçar a mesma marca. E aí exige uma... Eu até comentei com ele na época que deveria ter feito um trabalho todo antes de fazer, e não de repente, a partir de amanhã, todo mundo agora é uma marca só. Porque esse processo dessa gestão de mudança, ela ajuda principalmente as áreas que são afins. Porque, com certeza, foi a questão do Hudson ali, ó, os egos. A questão dos egos, né? E aí, assim, por exemplo, na área tem um que veio de uma casa X, o outro veio da casa Y. Aí, naturalmente, as pessoas Y procuram aqui, aí começa a rixa, meu Deus. Mas agora, então, vamos falar do forró? Vamos falar da música sertaneja? Do que é melhor. Esse papo é muito... Você viu que eu fiz uma boa opção, né? Você viu que eu fiz uma boa opção nessa mudança. Muito. Vamos dançar e ser feliz. É isso aí. Então, assim, agora eu quero entender um pouco dessa outra parte do trabalho, esse em especial artístico aí do grupo de dança. Bom,
chegou um tempo, então, eu sempre acompanhei, né? Porque, na verdade, esse negócio da companhia de dança era uma coisa que meu marido já conduzia, eu dava um suporte nessa parte de gestão, que ele é bem mais técnico, né? Então, essa parte de gestão eu ajudava um pouco. Como eu comecei a sentir muito pressionada por conta da empresa, né? Eu casei, tive filhos, tive uma Uhum. filha que estava com 6 anos. Só que como eu tinha que viajar muito e aquela pressão, eu não tinha tempo para mim, eu não tinha tempo para minha família, eu não vivia, eu só trabalhava, né? Aquilo Sim. começou por conta da crise, aquilo começou a se tornar cada vez mais forte. Foi aonde eu falei, não quero mais isso para mim, né? Chega um tempo onde a gente tem que abandonar. O meu sonho era fazer uma carreira de sucesso, ser uma executiva, mas eu estava pagando um preço muito alto. E acho que quando aquilo custa a sua paz, aquilo já não faz mais sentido, é muito caro. É, é Então aí verdade. foi, eu voltei para os negócios, né? Fui me dedicar aos negócios da família, que é a companhia de dança, e foi muito interessante, porque meu marido tinha muito essa questão da parte técnica, né? E essa parte de gestão acabava meio que ficando a desejar por conta de eu não ter como me dedicar totalmente. Daí foi muito legal porque eu peguei firme nessa parte de gestão, fiz todo esse trabalho de marketing que naquela época a gente não tinha, e isso nos Ah, ajudou sim. demais, né? A gente praticamente dobrou nosso faturamento, dobramos o número de clientes, graças a essas habilidades que complementaram com o trabalho que ele já tinha. Então foi ótimo, e foi muito legal, porque o que aconteceu? Com isso, eu consegui puxar o meu marido para esse lado da gestão, né? Do Sim. empresariado, que era uma coisa que ele não tinha muita experiência. E hoje ele olha como que é a ironia do destino, né? Hoje ele é o marketing da empresa, Oh, aqui da nossa é empresa, mesmo? e eu sou administrativo, financeiro. Por conta dessa minha habilidade mais com gestão, organização, eu acabei me dedicando mais a essa parte. E ele é muito criativo, né? A companhia de dança já é Legal. o filho dele, né? Então ele ficou com marketing, e hoje eu falo, né, que o que eu aprendi de marketing mudou totalmente. O que eu aprendi É, no meu MBA há, sei lá, 10 anos atrás, hoje a teoria é outra, o mundo é outro, hoje é marketing digital. E ele se acabou pegando tanto gosto, né? Conforme a gente começou a trabalhar junto, eu fui mostrando a importância do marketing para ele, e ele acabou, e ele é super autodidata, essa é a vantagem. Então, ele aprendeu a mexer com controles, planilhas, dizia, foi atrás dessa parte de marketing digital, e hoje ele está aí, nessa frente aí do marketing digital, e eu estou que com o administrativo legal. e o financeiro. Que bacana, muito legal mesmo. Mas e dentro do seu perfil, então você tem um perfil que é seu pessoal e um perfil que é do grupo de dança. É Tem o isso? perfil da companhia de dança, isso, eu tenho o perfil meu, que é o pessoal, né? E eu tenho ainda o perfil da empresa de comunicação e confecção de uniformes. Meu Três. Deus, você que gerencia isso tudo? Ele que é o marketing deles. Eu faço só o meu, Ah, pessoal. tá. Ah, tá. Porque, meu Deus, dá uma trabalheira louca isso, né? Dá.
escutando. Voltei. Ah, Ufa! Destravei, gente! Voltei. Fiquei preocupadíssima aqui, que eu não estava te ouvindo, não sabia se vocês estavam me ouvindo, mas enfim, deu certo. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, como você faz parte, né, do mesmo grupo do L4 para mim, comigo, eu queria que você me contasse, que é uma pergunta que eu vou começar a fazer aqui. Tinha travado, Fernanda, eu fiquei travada aqui, eu fiquei parada aqui, não sabia o que ia acontecer. Como é que você conheceu o Pablo? Como é que você começou a seguir o Pablo Marçal? isso é interessante. Então, na verdade, através de um amigo que eu troquei uma conversa, tive uma conversa com ele, ele também está trabalhando bastante com essa parte de marketing digital. E daí a gente batendo um papo, ele falou, nossa, tem um cara que eu sigo, que é muito bom nessa parte de marketing digital. Acompanha ele lá e começa a seguir ele. Daí eu comecei a seguir por conta da indicação desse amigo. E daí foi onde eu conheci o pessoal do L4, tive o prazer de conhecer aí a Patrícia. Ah, legal. E foi fantástico. Tá. Tem sido fantástico. Essa coisa eu já fazia o Milagre da Manhã, né? Paty está travando de novo. Que legal. Eu também já fazia, mas agora tá, né? Eu percebi. Vê se voltou. Agora voltou. Acho que vai voltar. A sua imagem ainda tá um pouco embaçada, mas eu tô conseguindo te ouvir. Porque eu até comentei aqui, pouco antes da gente entrar, teve uma queda de energia. Então, acho que deu alguma coisa, aconteceu por aqui. Bom, para mim também tem feito muita diferença, sabe, Pamela? Eu, na verdade, assim, quando eu conheci o Pablo no primeiro momento, eu não consegui acompanhá-lo. Foi em 2018, sabe? Nossa, aquele homem falava na minha cabeça. Mas ele falava na minha cabeça, aquilo me deixava doida. Parecia que ele rasgava a minha cabeça, com aquelas coisas dele, não entrava, sabe? Aí eu larguei ele pra lá. Aí comecei a seguir outras pessoas próximas, né? E eu acho que aí eu fui me familiarizando um pouco com o jeito dele. E quando foi lá atrás, ele ainda fazia aquelas palestras dele na rua, em Goiânia. Ele fazia na praça. Eu lembro que 5 horas da manhã ia todo mundo pra rua. Era uma coisa muito louca. Era muito. Eu acho que vai ser bem no nível do que vai acontecer aí nesse último evento, nesse próximo evento dele. Só que eu vi que lá atrás, quando as pessoas que estavam lá e que acompanharam o movimento que ele fez na época, explodiram, sabe? Não é nem assim explodiram profissionalmente, explodiram. Você percebe que há uma transformação nessas pessoas, sabe? Falei, gente, tem peça minha com esse homem, sabe? Quando você percebe, aquilo igual ele fala da peça do Lego. Falei, agora eu vou encarar esse homem, agora eu vou. E aí eu comecei, justamente quando ele fez aquela última live que ele fez com a Carol, que ele fez umas noites aí, e aí eu comecei a acompanhar, e aí peguei o mês de junho todinho, montei o grupo também, entrei nesse movimento, então aí, vamos ver até onde vai, né? E aí sim, agora pra mim virou a chave, muitas chaves viraram, muitas coisas abriram na minha cabeça, realmente. Eu acho ele, assim, uma pessoa que tem muito para contribuir com a gente, né? Então, na verdade, quando eu fiz essa mudança radical na minha vida, eu passei por um processo de desconstrução, né? Isso vai nesses últimos 3 anos muito forte, muito forte. Eu comecei a estudar muito essa parte de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento espiritual, de autoconhecimento. Então, eu comecei a estudar e isso foi, inclusive, o que me motivou a começar esse trabalho de mentoria, porque eu falei, gente, isso é maravilhoso. Eu comecei a ver tanta mudança boa na minha vida, tanta transformação na minha vida, que eu ficava deslumbrada com aquilo. Eu falei, não, eu preciso dar um jeito de mostrar, outras pessoas precisam conhecer isso. E daí foi onde eu falei, como que eu vou fazer para contar? Eu parecia sabe aquela pessoa que descobre Deus e fica doida, quer falar aquilo de todo mundo? Eu preciso que alguém me ouça. Meu marido não me ouvia, eu falei, eu preciso que alguém me ouça. Daí foi onde eu comecei a ir para as redes sociais. Falei, não, eu vou para as redes sociais. E daí eu comecei a transbordar toda aquela minha experiência, aquelas transformações que estavam acontecendo na minha vida através das redes sociais, e daí as pessoas começaram a me pedir conselhos. Pamela, eu vi que você postou sobre tal coisa, como que eu faço com isso? Pamela, eu vi com aquilo. Então, foi muito legal, porque eu falei, nossa, por que não, né? Começar a trabalhar com mentoria. E daí eu entrei nessa parte de mentoria, mas a princípio eu fazia mentoria só individual. Nunca tinha feito mentorias em grupo.
E aquilo começou a ter, assim, tanto resultado em tão curto espaço de tempo, sabe? As pessoas com dívidas, quitando dívidas, porque eu focava muito na parte da educação financeira, né? Aliás, meu processo Sim. todo de transformação aconteceu através da educação financeira. Eu comecei a estudar, e como a educação financeira, né, eu falo que o problema das pessoas não é o dinheiro, o problema é o comportamento, o dinheiro é só a falta de dinheiro, o desequilíbrio, é só consequência de alguma coisa que está resolvida espiritualmente ou mentalmente. Então, eu comecei a estudar muito isso. E daí eu comecei vendo pessoas que tinham dívidas pagando suas dívidas, pessoas que achavam que não iam ser capazes de investir, começando a investir, pessoas que tinham dificuldade de relacionamento no casamento sendo transformados, pessoas que achavam que nunca iam ser capazes de empreender, não se viam montando um novo negócio, abrindo um novo negócio, e aquela cena, eu falei, gente, isso é maravilhoso. É Eu falei, maravilhoso. então, daí foi onde eu tive a oportunidade de participar de uma live do Pablo, onde ele falou dessa questão da mentoria em grupo. Eu falei, nossa, mas por que não, né? Fazer essa mentoria em grupo, eu vou conseguir impactar muito mais pessoas e aquilo vai virar um transbordo maravilhoso. Daí foi Isso. aonde, por conta dessa live do Pablo, que daí eu comecei com a mentoria em grupo, e eu tô com um grupo de 20, só que é só mulheres, né? O nome da nossa mentoria é Mulheres Fênix, Sorocaba, que é o nome da Olha, nossa que cidade. legal. A gente Eu ia te tá fazer com essa 12 pergunta. meninas. Você mora em Sorocaba? Isso, sou de Sorocaba, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. É São Paulo, né, Isso. gente? Sorocaba. Ah, tá. Legal. Eu moro no interior do Rio, eu moro em Volta Redonda. Eita, cidade boa, hein? Ah, eu tenho uma amiga que é fã do Rio. Eu falo que ela tá aqui, mas a alma dela tá no Rio. Ah, é, né? Pois é, tem essa questão. Rio de Janeiro é apaixonante. Embora esteja largado, passando um monte de vexame, né? Que a gente, cada hora, é um governo que faz uma vergonha, mas tudo bem, uma hora acaba, né? Agora, Pamela, sem dúvida, essa questão que a gente tem do Pablo, né, de transbordo, da gente impactar na vida do outro, para a gente faz muita diferença. E eu acredito que você tenha conseguido também o seu objetivo quando você fez a transição de carreira. Eu trabalho como coach de produtividade e de carreira, então chega muita gente para mim que quer mudar de carreira. Mas eu percebo o quanto que as pessoas têm medo. O que te deu, assim? Como é que foi para você empurrar essa vaquinha? Porque eu falo para meus clientes, gente, tem que empurrar essa vaquinha. Porque eu também tenho minhas Sim, vaquinhas para empurrar, né? sim, Mas sim, assim, sim. como é que foi para você? Então, chegou um momento da minha vida onde os valores da empresa, os meus valores pessoais, já não batiam com os valores da empresa, né? Como eu falei, eu não tinha uma qualidade de vida, eu não tinha tempo para minha família, e minha prioridade número um, meu valor número um é Deus, né? Acima de tudo. Depois minha família, depois minha saúde, depois meu trabalho. Então, eu falei, não, tem coisa errada, porque tá na minha vida hoje o que está em primeiro lugar é meu trabalho. Então, tá tudo errado. E eu vi esse mundo corporativo, os valores são muito complicados, é muita competição, é muita Muita. mesquinharia, Ah, sabe? nem falo. É muita regra, muito padrão, onde você não pode ser quem você é, você tem que seguir aquele padrão. Eu falo que eu saí da corrida dos ratos, né? No livro Pai Rico, Pai Pobre, fala isso. Aham. E isso foi muito difícil, realmente, por isso que eu falo que foi um processo de desconstrução. Porque a minha vida inteira eu ouvi minha família falando, não, porque você tem que trabalhar, você tem que estudar, fazer uma faculdade, trabalhar numa empresa. Então, isso estava muito enraizado dentro de mim. Quando eu quebrei tudo isso, assim, nossa, primeiro vem a família, né? Você tá louca, você largar um É, emprego. Eu tinha um emprego, assim, dos sonhos, posso dizer, né? Na visão dos outros era o emprego dos sonhos. Mas eu não tinha qualidade de vida nenhuma, sabe? Então, foi muito difícil primeiro vencer, né, essa questão das pessoas me falando isso. E é coisas mesmo, né? Hoje eu vejo, hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, hoje eu me sinto por isso livre. a Fênix, né? Travou de novo, Patrícia. Fênix, você tá, você tá me ouvindo?
Ai, que pena, gente. Que pena, Pamela, que pena. Você tá me ouvindo? Tô travada de novo, né? No mínimo. Oi? E aí, eu tô te ouvindo. Ai, que coisa, menina. É porque teve a queda da energia aqui, aí agora o modem tá se configurando toda hora. Mas enfim, agora é muita coragem mesmo, né? Olha lá, o Hudson falando que live top, que história dessa mulher. Sim, meu filho, mas aqui só vem gente top, tipo você que já esteve aqui, entendeu? Deus, Deus vai colocando as Obrigada, pessoas, tá vendo? Hudson. O Hudson também é L4. Paty, tá cortando sua voz. Eu não, Pelas nossas batalhas, né? E as nossas batalhas fazem a diferença também, tanto para nós que a gente sai melhor, como você falou, né? Que você acabou se redescobrindo, você descobriu uma Pamela que estava adormecida aí pelo visto, né? sim, sim, sim. Nossa, aí foi libertador. Hoje eu me sinto assim livre, sabe? Hoje eu sei olhar para o sol, apreciar o nascer do sol, apreciar o pôr do Ai, que sol, olhar para lindo. fora. Hoje eu aprendi a ver, eu falo que eu aprendi a ver o extraordinário em tudo, né? Eu aprendi a ver com os Amém. olhos de Deus, né? Amém. Hoje eu foco, a minha prioridade são as pessoas, né? Por muito tempo eu foquei em produto, em carreira, em status, coisas assim que hoje eu vejo que não tem valor nenhum, né? Quando você É, acaba desapeguei, hoje eu desapeguei das coisas do mundo e tô totalmente apegada às coisas de Deus. Por isso que eu falo que eu descobri meu propósito e minha missão de vida, que é ajudar as pessoas, né? Seres humanos, essa pessoa a legal. descobrir essa luz que está dentro das pessoas, as pessoas eu demorei muito para descobrir essa luz que estava dentro de mim, né? Então hoje eu quero levar isso para todo mundo, ajudar essas pessoas a se redescobrirem. Por muito Isso. tempo eu achava que eu era uma vítima, né, do mundo, das consequências da minha vida. Hoje eu vejo que eu sou responsável por tudo na minha vida, eu sou responsável pelos meus resultados. Hoje eu construí a vida que eu sempre sonhei para mim, então, ou Amém. seja, se eu conseguir construir, todos conseguem, né? E hoje eu já sei o É. caminho para isso. É muito mais fácil para a gente ajudar as outras pessoas a alcançarem seus sonhos quando a gente já passou por tudo isso. Na verdade, eu falo que o que eu ensino, lógico que toda essa transformação aconteceu por conta de muito estudo, muita leitura, né? Como a gente fala, quem aprende não depende, né? É. Então, eu vivenciei tudo isso, eu apliquei tudo isso na minha vida, né? E vi, assim, a transformação que foi. Então, hoje, é legal porque o que eu ensino é o que eu vivi. Então, nossa, É não tem isso. coisa mais gostosa do que você passar para as pessoas aquilo que você já passou, né? A confiança é É. outra, o resultado você Com sabe que é certeza. certo, porque você já chegou lá. Então, é É. maravilhoso. Essa experiência de mentoria eu tô amando. Que bom. E assim, você falou uma coisa que para mim também bate muito, sabe? Eu trabalhei os últimos 6 anos agora, não, agora menos, graças a Deus, né? Porque 2 anos eu já estou trabalhando mesmo como empreendedora. Mas de 2014, não, 2013 a 2019 eu trabalhei como no corporativo também. E era em Rondônia. E Rondônia tem o céu mais lindo desse país. O céu de lá é azul, é um azul fora do comum, é assim, fora do normal. E logo próximo onde a gente trabalhava, nós trabalhávamos num prédio, e do nosso prédio a gente também via um dos rios mais lindos desse país, que é o Rio Madeira. E aí, aquilo dali, durante muito tempo, a gente entra no corporativo, não vê o céu, não é assim? Você não vê céu, você não vê se choveu. Às vezes você sai e fala assim, nossa, choveu. Por quê? Porque você fica o tempo todo ali dentro e a gente não percebe. E eu me lembro que, assim, nos últimos tempos em que eu estava, eu já saía, dava a hora mais ou menos, eu já calculava, eu procurava a janela, porque eu queria ver o sol, sabe? Eu não admitia perder aquele pôr do sol, que era a coisa mais linda que tinha, e a gente lá dentro não via, né? Então, assim, tudo bem, sou grata ao tempo que eu trabalhei lá também, porque eu aprendi E eu muita também. coisa, sabe? Sim, sim, Agradeço a Deus. Hoje eu consigo contribuir com muitos profissionais, justamente pela experiência que eu tive lá, pela confiança que a Giovanni depositou em mim, minha superintendente, na época, eu sempre honro o nome dela, porque ela realmente fez assim, ela me deu uma oportunidade grande, porque eu estava preparada também, que ela deu a oportunidade, mas eu estava preparada também, graças a Deus. Então, juntou ali. Mas assim, gente, não tem preço, como você falou,
sabe? Então, assim, a minha filha, eu já contei aqui a história que eu vivenciei com a minha filha também, então, de eu ter tido a oportunidade de acompanhar a gestação da minha filha. Várias vezes eu falava isso com a Natália: Natália, você já pensou se ainda estivesse em tal lugar? E não é menosprezando o lugar, mas é a rotina do trabalho. E ela, gente, sim. ela beira o desumano, né? Chega a ser quase desumano. Porque se tem hora, dependendo ainda do cargo que você ocupa, eu já cheguei a sair de lá 3 horas da manhã, porque eu era gerente de educação, entendeu? Então eu sabia que eu entrava às 7h30, mas nunca mais eu sabia a hora que eu ia sair. Mas eu fazia também inteira, tá? Ninguém botava chicotes Sim, nas minhas sim, costas. sim, sim, Eu sim. fazia. Só que eu fui muito honesta. A hora que não deu mais também, lógico que sim, houve uma troca na gestão, e aí na gestão trocou todos nós, isso acontece também, a gente sabe, é a regra do jogo, né? E eu aproveitei e não quis voltar. Mas quando a gente percebe que não dá mais pra gente, eu admiro muito, sabe, Pamela, assim, pessoas como você. Porque eu vi muitas pessoas adoecerem dentro do mundo corporativo. Eu, se continuasse naquela vida, eu ia adoecer, porque não tava. E é o que você falou, é perfeito. Tipo, eu sou muito grata por tudo que eu vivi. Hoje, como você falou perfeitamente, a gente consegue ajudar as outras pessoas graças a toda a experiência que a gente adquiriu. Eu falo que eu fui muito abençoada, os líderes que eu tive, eu sempre trabalhei com diretor, vice-presidente, então. Nossa, eu aprendi com monstros, assim, gente muito É, capacitada mesmo. Então, nossa, grandes mentores eu tive naquela empresa, então eu sou muito grata, eu sou tudo que eu sou graças àquilo, mas realmente chega o mundo corporativo, ele consome você de um jeito, ele te engole. Chega uma hora que eu falo, eu demorei tanto tempo para pra eu me achar depois que eu saí, porque eu falei, gente, quem é a Pamela? Quem sou eu, sabe? Foi um processo de descoberta, eu já não sabia mais quem era, eu era a empresa, era uma é extensão isso. da empresa. A gente passa a ter a empresa, né? As pessoas começam a te chamar Patrícia Fulano. Patrícia, qual Patrícia? A Patrícia do lugar. Aí a pessoa começa a pensionar o lugar, né? No meu caso, eu posso falar, mas Sim, era assim, sim. a Patrícia do SESI. Era isso. Ah, Aham, Patrícia do SESI, Patrícia do SESI, Patrícia do SESI, entendeu? exatamente, Você perde exatamente. mesmo a personalidade. Pamela, E eu olha, já tive são essa. mais. Pode falar, dá tempo. Eu tô preocupada com a E hora eu, aqui, mas pode falar. não, não. Vamos tentar terminar, né, dentro de uma hora para a gente conseguir deixar a live salva. Nossa, eu não Ah, posso não, perder essa live de jeito nenhum. Não vou perder essa live de jeito não. nenhum. E foi maravilhoso, porque eu vejo que a gente tem uma experiência meio parecida, né? Então é gostoso que a É, gente consegue trazer bastante experiências aí para o pessoal, né? Bastante inspiração, mostrando um isso. pouquinho da nossa realidade. A Olha Elaine lá, ó, está não é só dizendo no que. mundo corporativo lá, com os funcionários públicos também acontece exatamente assim. Eu imagino, não adianta, né? Quando você entra nessa máquina, né? Por isso que Elaine, eu falo que empreender é maravilhoso. Tem que ter muita é, é, coragem, mas é é uma isso. liberdade que não tem preço. Elaine, só para te deixar clara, eu fiquei 24 anos no serviço público. Aí eu saí do serviço público e fui para o mundo corporativo. Então, assim, minha filha, eu tenho assim os dois pés assim, ó, sabe, plantados. Eu sei bem o que é isso. E eu ainda acho que tem uma outra coisa, tá? Embora a gente saiba também que no mundo corporativo existe uma questão política por trás, existe uma meritocracia que dentro do serviço público não existe. E aí você não Exatamente. cresce. Aí no serviço Uhum. público, por exemplo, o que aconteceu com a Pamela, não acontece no serviço público se você não tiver partidário, entende? Aí, e o serviço público ainda é um pouco questão, entendeu? Opa, travou Sim, de sim. novo. Hoje tá, hein? Travou de novo. Voltou. Voltou, voltou. É, voltou. Então, assim, eu acho que o serviço público é um pouco pior por conta dessa questão político-partidária. Porque, por exemplo, o que aconteceu na sua carreira, você não conseguiria no serviço público se você não tivesse um padrinho político. Mas você Sim. conseguiu por conta da sua competência. Então, existe também uma questão política dentro do mundo corporativo, mas bom mesmo é empreender, gente. Vamos lá. Bom mesmo é empreender. Agora, não se iludam. Eu também gosto de deixar o mundo real. Empreender exige resiliência, constante, É, persistência. sim.
Perfeito, é bem isso mesmo. Empreender é é maravilhoso essa liberdade de você poder implementar suas ideias, você ser responsável pelo seu resultado. Acho que isso é o mais mágico de tudo. Você faz o seu resultado, né? Não depende de um chefe te dar uma oportunidade, né? Então ali é Isso. você. Então isso eu acho que é maravilhoso. Mas realmente é desafiador, muito desafiador, mas eu acho que não tem preço. Hoje eu não troco o que eu estou Também. vivendo por nada nesse mundo. É. E aí, assim, para confirmar ainda o que a Pamela falou, que é bem em cima da linha do nosso, né, que a gente trabalha, que como ela falou, a gente tem pontos em comum. É muito importante, gente, dentro da nossa carreira, a gente ter o nosso autoconhecimento. A gente precisa entender como a gente funciona. Por quê? Quando você toma uma decisão de fazer como a Pamela fez, você queima a ponte. Você queima a ponte. E aí você tem que estar preparado emocionalmente para fazer isso. Então, se você tem um mentor, se você tem alguém que está ali te orientando, criando um plano de carreira, criando com você um passo a passo para isso acontecer, estabelecendo assim, preservando seus valores, preservando as suas âncoras de carreira, planejando essa saída, é muito melhor. É menos sofrido, né, Pamela? Eu costumo dizer que os maiores saltos, assim, progressos que eu tive na minha vida foi quando eu tive sempre o apoio de algum mentor. Então, quando eu tive essa evolução na carreira, eu tive o apoio dos meus mentores. Depois, quando eu saí da empresa, nessa fase de desconstrução, eu tive o apoio de um coach de carreira, que também fez eu rever todos esses pontos. Inclusive, a gente vai ter uma live na semana que vem com esse coach de carreira, que é fantástico, né? A Patrícia, acho que trabalha com isso também, né, Pati? Trabalho com carreira e produtividade. E depois, na minha empresa, quando eu saí do mundo corporativo e fui empreender, né, por mais que você tenha muita experiência, o mundo corporativo é muito diferente do mundo empresarial. Então, eu tive também um coach, um business coach, que me ajudou nessa parte dessa transição dos negócios, como adaptar tudo que eu tinha de conhecimento para o empresariado, né, que é uma área totalmente diferente. Então, hoje eu vejo assim, que o coach, o mentor, assim, ele é fundamental. Agora que você quer ter grandes resultados, assim, fase de grandes mudanças da sua vida, eu acho que talvez eu não conseguiria ter feito se eu não tivesse o apoio desses mentores e desses coaches na minha vida. Então, isso é legal, né? Porque eu já passei por todo esse tipo de mentoria. Então, hoje eu consigo ajudar outras pessoas porque eu sei como é que eles conduzem, como que funciona, onde que pegou. Então, é muito legal. Pamela, e aí? Qual a mensagem que você deixa aí para minha audiência com essa linda história que você contou? Você é uma pessoa linda, por fora e por dentro, né? Obrigada pela oportunidade, assim, do L4 para a vida, né? Eu tenho muitas pessoas que vieram do L4, pelo visto, vão ficar pela vida aí, né? Você é uma delas, muito simpática. Gente, pensa numa mulher, assim, prestativa, atenciosa, cuidadosa. Ela se preparou muito para estar aqui com a gente hoje. Isso é carinho, né? Isso é entrega. Eu quero realmente, assim, super te agradecer em meu nome, em nome de todo mundo que aí você vai inspirar ao longo, porque vai ficar salva. Então, você vai inspirar muitas pessoas ainda com a sua história. Qual mensagem você deixa pra gente aí? Obrigada, Paty. Você também é uma pessoa incrível, uma excelente comunicadora, viu? Parabéns. Obrigada. Começa a live com música, alto astral. Olha, eu preciso aprender isso com você, viu? Olha, eu preciso implementar essas coisas na minha live. Mas acho que o maior aprendizado, acho que o segredo do sucesso é a fé e o entusiasmo, posso dizer, né? E acho que outra mensagem também, nós criamos nossas oportunidades. Oportunidades você não espera, você cria, você é quem faz as oportunidades. E acho que um grande aprendizado, pelo menos para mim, é que a gente é responsável por tudo na nossa vida. Se a gente está na situação em que a gente está, seja ela boa ou ruim, nós somos o responsável por aquilo, né? Nós somos o autor da nossa própria história. Então, que a gente escreva a melhor história para as nossas vidas. É essa a mensagem que eu quero dar. Ai, muito linda. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí a live, gente. Obrigado mesmo. Todos, gente. Um prazerzão. Prazer mesmo ter você aqui, tá? Ó, beijo grande pra você, minha querida. Fique com Deus. Conta comigo, tá? Que precisar, caminho aberto aqui. Qualquer dia também vou lá fazer uma live com você. A gente vai trocando. Já deixa o convite aqui. A gente vamos combinar o tema. Adorei. Isso, vamos ver. Beijo, minha querida. Fica com Deus. Gente, olha, beijo pra vocês. Bom final de semana. Tchau. Igualmente. Tchau, tchau.
Obrigada, Fernanda. Todos os dias não, né? De segunda a sexta-feira, às 19 horas, eu tô aqui sempre com um convidado, ou uma convidada, ou até eu mesma. Aí eu já chamei a Pamela, para que a gente possa estar contando as nossas histórias e inspirando pessoas. Oi, minha querida, tudo bom com você? Oi, boa noite, Pati, boa noite, pessoal que está aí participando com a gente na live. Obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, Pati, pelo convite, por essa Imagina! oportunidade aí de compartilhar um pouquinho dos nossos aprendizados. Imagina, um prazer. Estou contando aqui como que nós nos conhecemos pelo movimento do L4 e que aí a gente trocou algumas ideias. Achei essa história muito interessante. Acredito que realmente tenha muito para contribuir aqui, certamente, né, Pamela? Com certeza, a gente sempre tem, né, um pouquinho para contribuir com os outros. Sempre tem, mas eu vou me controlar porque eu falo demais, sabe, Aderbal? A pessoa aqui já sabe. Fala demais, Aderbal é a minha pessoa. Eu sou pedagoga, né? Então, assim, pedagogo, minha filha, deixou falar, não para mais. Então, eu vou me controlar porque eu quero hoje ouvir a sua história. E aí, Pamela, conta um pouquinho de você pra gente. Bom, vamos lá. Eu sou formada em administração de empresas, com pós-graduação em marketing pela FGV. Trabalhei durante 15 anos numa multinacional, onde eu fui coordenadora de marketing e fazia gestão de marcas para toda a América do Sul. Também fui professora. Teve um Ah, tá período da minha vendo? Teve um período da minha vida que eu ministrei algumas aulas na Universidade Unip, deve ter Unip aí na sua cidade também. Tem. Eu já fiz uma pós pela Unip também. Então, era professora de organização de eventos, foi uma experiência muito interessante. Legal. E de 3 anos para cá, eu dei uma reviravolta na minha vida, abandonei o mundo corporativo para cuidar dos meus negócios e me Legal. dedicar aos patrimônios mais importantes, que sou eu e a minha família. Foi Ai, uma que bacana. reviravolta aí. Legal. Isso Hoje tem eu quanto sou. tempo? Só para poder saber, isso tem quanto tempo? Isso tem 3 anos. Três Foi anos, recente. tá. É, Depois de 15 anos trabalhando no mundo corporativo, esses últimos 3 anos, eu passei a seguir com a minha carreira de empresária. Nós temos uma empresa de eventos, né, e entretenimento, que é uma companhia de dança focada no ritmo sertanejo. oh, olha, gente, que legal, que delícia. E a minha grande Bacana. paixão, né, por conta do impacto da música e da dança na vida das pessoas, a gente vê a transformação, a música, né, a dança é uma coisa mágica. Então é É, a nossa grande paixão. Quem quiser seguir aí é Companhia de Dança Arena Country. Nós temos nossa fanpage. legal. Temos também uma empresa de comunicação visual e confecção de uniformes. E eu Olha, também sou mentora, né? Estou me aventurando aí nessa vida de aconselhamento, mentoria, ensinamentos, treinadoras, onde eu descobri minha grande missão de vida e legal. propósito, né? E tem sido maravilhoso ver o impacto das nossas experiências, dos nossos aprendizados na vida de outras pessoas, poder mostrar para as pessoas que elas podem alcançar seus sonhos, que elas podem se tornar pessoas melhores, né? Isso não tem preço, é maravilhoso. Eu estou amando essa Que nova bom. fase aí da minha vida de mentoria. Legal. Pamela, deixa eu te fazer uma curiosa pergunta de orientadora vocacional, né? Porque na pedagogia eu já fui de tudo um pouco também. O que que te levou, porque você é bem jovem, né? Você é nova. O que que te levou a Sim, fazer um sim. marketing? Porque assim, eu vejo que hoje o marketing, ele tem um peso, né? Hoje a pessoa que começa, parece que todo mundo até está indo um pouco para essa linha de publicidade, de marketing e tudo. Mas eu sei que isso não era assim uma carreira muito. As pessoas geralmente vão para uma carreira muito consolidada, né? Aquelas carreiras mais, vamos dizer assim, tradicionais. E o que que te levou para o marketing? Então, na verdade, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, nessa multinacional, né, eu comecei a desenvolver algumas atividades nessa área de marketing. Na minha área não era especificamente de marketing, era de vendas, e eu comecei a desenvolver algumas atividades de marketing por conta de algumas demandas que surgiram.
como eu era formada em administração, eu tinha alguns conhecimentos de marketing, mas não era especializada. Foi então que meu chefe falou, olha, Pamela, eu vou precisar que você desenvolva algumas atividades de marketing. Tem uma pessoa aqui na empresa que é expert em marketing, eu quero que você passe um período com ela, para ela te ensinar todos os procedimentos de marketing da empresa, para que você possa desenvolver algumas atividades aqui na nossa área. Só que, para minha surpresa, essa pessoa não foi nada receptiva, né? Inclusive, ela falou que não tinha tempo, que ela não podia. Enfim, eu podia simplesmente... Bem mundo corporativo, né? Bem mundo corporativo. Se sentiu ameaçada. Exato. Não sei se foi isso, se foi a falta... Aquela me falou que era falta de tempo. Bom, enfim, eu fiquei bem chateada, né? E falei, quer saber? Eu vou fazer uma pós-graduação, um MBA em marketing, já era formada em administração, vou me especializar nessa área. E comecei, então, o MBA em marketing. E foi muito interessante, né? Aliás, foi desafiador, porque eu lembro que logo que eu comecei a fazer o MBA em marketing, houve uma fusão na empresa que eu trabalhava, eram 3 empresas e houve essa fusão e eles formaram um único departamento de marketing para cuidar das marcas e de toda essa parte de marketing do grupo, né? E quando teve essa situação, eu falei, nossa, que demais, vai ter um departamento de marketing novo, de repente posso ser convidada para trabalhar agora que eu estou fazendo a faculdade. Então, a princípio, a minha expectativa era ser convidada para fazer parte desse time de marketing, mesmo a minha especialidade não sendo marketing, mesmo eu fazendo alguns trabalhos muito pequenos de marketing naquela época. E daí, para minha surpresa, eu fui convidada, né, para fazer parte desse time de marketing que eles estavam montando. E eu fiquei muito empolgada, porque eu falei, agora eu vou ter a oportunidade de trabalhar com aquela menina que é fera no marketing, né? Provavelmente eu vou ser assistente dela, auxiliar dela, e vou ter agora finalmente a oportunidade de aprender com ela. E para minha surpresa, eu fui trabalhar no departamento de marketing com ela, mas só que ao invés de eu ser assistente dela, eu fui trabalhar no mesmo nível que ela. Nossa. Eles me deram uma área, assim como ela tinha uma área para tomar conta, eles me deram uma área para eu tomar conta. E foi assim uma surpresa para mim, porque eu não tinha metade da experiência que ela tinha, né? Mas tinha muita força de vontade, né? Por isso que eu falo, a gente cria as nossas oportunidades. Eu podia ter ficado lá quieta, frustrada por ela não ter me ensinado, mas não, eu corri atrás de me aperfeiçoar, de estudar, que me deu essa possibilidade de ter essa oportunidade ali ao lado dela. E foi muito engraçado, porque quando eu fui convidada para trabalhar, né, com essa área, a área que eu fui convidada para trabalhar era branding, né, que é gestão de marcas. Eu lembro que eu fui contar para o meu supervisor todo empolgado que eu tinha sido convidado para trabalhar nessa área, e ele me perguntou, ai, que legal, o que você vai fazer lá? Era tão inexperiente que eu virei para ele e falei, é um tal de branding. Ele falou, mas quando ela me conta o que é isso, eu falei, não sei, isso é o que eu vou descobrir lá. E, de fato, foi uma área muito desafiadora, eu diria que é a mais desafiadora de todas, porque esse trabalho de integração das marcas, de fusão, com toda a parte cultural da empresa, a resistência dos funcionários à mudança, e você fazer com que as pessoas passem a pensar que agora elas não são mais cada uma marca, mas todo mundo é uma marca só. Muda desde o comportamento no atendimento de um telefonema, até nas marcas que vocês utilizam no dia a dia na empresa. Então, foi algo, assim, muito desafiador para mim. Né? Eu paguei um preço muito alto, mas valeu muito a pena. Inclusive, a planta que eu trabalhava, onde a gente fez esse trabalho de gestão de marcas, de fusão das marcas, foi considerada benchmark em todas as plantas do mundo. Nós fomos a primeira a conseguir fazer essa integração de marcas. Então, foi, assim, uma experiência incrível, né? E é o que eu falo, a gente constrói as nossas oportunidades e as atitudes é que determinam o nosso destino, né? Ficou muito claro para mim, diante de toda essa experiência que eu vivi. Com certeza. E aí, agora, assim, só para fazer um parêntese, na verdade, um destaque nessa fala sua, eu participei também de um momento de integração de 3 casas muito fortes. E aí, na época, eu era gerente de uma casa. E aí, juntaram as 2 casas e eu continuei como gerente. E isso que você está dizendo é tão forte que você está falando do lado do marketing. Eu estou falando do lado do negócio. Até a briga da cor que vai ficar dá aquela sensação que está puxando para um lado do que está puxando para um outro.
Então, assim, liderar também esses conflitos acabou te trazendo também outros aprendizados, né? E você teve que Sim, gerenciar isso. eu falo que eu tive, assim, uma evolução astronômica por conta disso, porque como nós, na verdade, é como se a gente tivesse pego a área, né, das pessoas e absorvido para nós. O marketing já não era mais daquelas pessoas, era de uma outra área. Só que nós tínhamos que prestar conta para essas áreas. Então, a gente tinha uma resistência muito grande das pessoas do tipo, eu que sempre fiz esse trabalho. Nunca você vai achar que o outro faz melhor que o seu. É difícil quem tem essa humildade, ou então essa maturidade para lidar com isso. Então, a gente tinha que submeter os nossos trabalhos à aprovação de áreas que antes faziam aquele trabalho. E aquilo foi uma pressão, assim, terrível. Tanto que todos os profissionais que foram convidados para trabalhar nesse departamento, que eram muito mais experientes que eu, que eram pessoas que já atuavam na área de marketing, nenhum sobreviveu, ninguém aguentou a pressão. Não Todos aguenta, eu sei. ou pediram a conta, ou foram mandados embora. Eu era a que menos tinha experiência e eu fui a única sobrevivente de toda aquela situação. E isso me amadureceu, assim, demais. E o que eu vejo como aprendizado nisso? Por que que eu sobrevivi e os outros não? E acho que é onde entra a flexibilidade e a mudança, né? Não é a pessoa que vence, não é aquela que é a mais forte ou mais inteligente, mas é aquela que se adapta melhor às mudanças. Então, como eu estava aberta para aprender, né? Tinha aquela humildade de saber que eu não tinha todos os conhecimentos, então eu acabava me adaptando mais fácil às mudanças. Já as outras pessoas, o que que acontecia? Ah, mas do jeito que eu fazia era melhor. Ah, mas do jeito que eu fazia sempre deu certo, por que que agora eu tenho que fazer? Então, eu vejo que isso foi a grande questão que fez com que eu conseguisse, né, me manter e outros não aguentassem a pressão. Então, isso fez toda a diferença. Mudança realmente, eu acho que a flexibilidade, a mudança, às vezes, vale muito mais do que a inteligência, que a competência, né, e que a força. Então, esse foi um outro aprendizado aí que eu tive com relação a esse trabalho. E, graças a Deus, em questão assim, de 2, 3 anos, eu me tornei coordenadora de marketing dessa área. Eu fui a primeira coordenadora de marketing nessa área, depois acabei participando de vários outros projetos grandiosos. Eu tive que implantar todo esse trabalho de gestão de marcas em toda a América do Sul, tive que dar treinamentos na empresa, coisa que eu era super tímida, então tive que me expor. E foi muito engraçado. Eu lembro que teve uma situação que eu fui dar um treinamento e tinha uma diretora que era muito famosa, e ela, assim, era aquela coisa de empresa, né? Aquele status, aquela hierarquia. Eu era estagiária na época que eu tinha bastante contato com ela passava por mim, ela mal me cumprimentava. Não vou falar com ela passava para falar com o meu chefe, mas ela nem olhava na minha cara. E depois eu me via lá, de repente, dando treinamento para ela, né? Para a gente ver como o mundo dá voltas e como a gente nunca deve subestimar a capacidade das outras pessoas, né? Exatamente. Seja por hierarquia, por cargo, enfim. Exatamente, e as peças mudam, né? Esses dias o Pablo até falou sobre isso, que a vida é um jogo de xadrez. E as peças, elas realmente vão mudando, né, Pamela? E assim, o Hudson colocou, você teve humildade em aprender mesmo não sabendo. Realmente, o fato de você ir mais aberta, porque quando eu vivi esse momento de integração, e tem pessoas aqui que estavam comigo nesse período, é mais forte do que a gente, a cultura organizacional. As pessoas parecem que elas... É uma coisa tão... Eu conversava muito sobre isso com o meu chefe, sabe? Eu falava para ele da dificuldade que eu tinha, porque assim, a gente uniu duas casas que antes eram opostas, porque sempre tinha uma rixa, e de repente todo mundo tinha, como você falou, abraçar a mesma marca. E aí exige uma... Eu até comentei com ele na época que deveria ter feito um trabalho todo antes de fazer, e não de repente, a partir de amanhã, todo mundo agora é uma marca só. Porque esse processo dessa gestão de mudança, ela ajuda principalmente as áreas que são afins. Porque, com certeza, foi a questão do Hudson ali, os egos. A questão dos egos, né? E aí, assim, por exemplo, na área, tem um que veio de uma casa X, o outro veio da casa Y. Aí, naturalmente, as pessoas Y procuram daqui, aí começa a rixa, meu Deus. Mas agora, então, vamos falar do forró? Vamos falar da música sertaneja?
do céu que é melhor. Esse papo é Você viu, muito, você viu que eu muito fiz uma bom. boa opção, né? Você viu que eu fiz uma boa opção nessa minha mudança. Muito, muito, Vamos muito. Vamos mudar. dançar e ser feliz. É isso aí. Então, assim, agora eu quero entender um pouco dessa outra parte do trabalho, esse em especial artístico aí do grupo de dança. Bom, chegou um tempo, então, eu sempre acompanhei, né? Porque, na verdade, esse negócio da companhia de dança era uma coisa que meu marido já conduzia, eu dava um suporte nessa parte de gestão, que ele é bem mais técnico, né? Então, essa parte de gestão eu ajudava um pouco. Como eu comecei a sentir muito pressionada por conta da empresa, né? Eu casei, tive filhos, tive uma Uhum. filha que estava com 6 anos. Só que como eu tinha que viajar muito e aquela pressão, eu não tinha tempo para mim, eu não tinha tempo para minha família, eu não vivia, eu só trabalhava, né? Aquilo É, começou, por conta da crise, aquilo começou a se tornar cada vez mais forte. Foi aonde eu falei, não, não quero mais isso para mim, né? Chega um tempo onde a gente tem que abandonar. O meu sonho era fazer uma carreira de sucesso, ser uma executiva, mas eu estava pagando um preço muito alto. E eu acho que quando aquilo custa a sua paz, aquilo já não faz mais sentido, é muito caro. é, é Então aí verdade. foi, eu voltei para os negócios, né? Fui me dedicar aos negócios da família, que é a companhia de dança, e foi muito interessante, porque meu marido tinha muito essa questão da parte técnica, né? E essa parte de gestão acabava meio que ficando a desejar por conta de eu não ter como me dedicar totalmente. Daí foi muito legal, porque eu peguei firme nessa parte de gestão, fiz todo esse trabalho de marketing que naquela época a gente não tinha, e isso nos Ah, ajudou sim. demais, né? A gente praticamente dobrou nosso faturamento, dobramos o número de clientes, graças a essas habilidades que complementaram com o trabalho que ele já tinha. Então foi ótimo, e foi muito legal, porque o que aconteceu? Com isso, eu consegui puxar o meu marido para esse lado da gestão, né? Do Sim. empresariado, que era uma coisa que ele não tinha muita experiência. E hoje ele olha como que é a ironia do destino, né? Hoje ele é o marketing da empresa, aqui da nossa É empresa, mesmo? e eu sou administrativo, financeiro. Por conta dessa minha habilidade mais com gestão, organização, eu acabei me dedicando mais a essa parte. E ele é muito criativo, né? A companhia de dança já é Legal. filho dele, né? Então ele ficou com marketing e hoje eu falo, né, que o que eu aprendi de marketing mudou totalmente. O que eu aprendi É, no meu MBA há, sei lá, 10 anos atrás, hoje a teoria é outra, o mundo é outro, hoje é marketing digital. E ele se acabou pegando tanto gosto, né? Conforme a gente começou a trabalhar junto, eu fui mostrando a importância do marketing para ele. E ele acabou, e ele é super autodidata, essa é a vantagem. Então, ele aprendeu a mexer com controles, planilhas, dizia, foi atrás dessa parte de marketing digital, e hoje ele está aí, nessa frente aí do marketing digital, e eu estou que com o administrativo legal. e o financeiro. Que bacana, muito legal mesmo. Mas e dentro do seu perfil, então você tem um perfil que é seu pessoal e um perfil que é do grupo de dança. É Tem o isso? perfil da companhia de dança, isso, eu tenho o perfil meu, que é o pessoal, né? E eu tenho ainda o perfil da empresa de comunicação e confecção de uniformes. Meu Três. Deus. Você que gerencia isso tudo? Ele que é o marketing deles. Eu faço só o meu, Ah, tá. pessoal. Ah, tá. Porque, meu Deus, dá uma trabalheira louca isso, né? Dá.
Voltando. Voltei, Ah, voltei, voltei. Ufa! Destravei, gente! Voltei. Fiquei preocupadíssima aqui, que eu não estava te ouvindo, não sabia se vocês estavam me ouvindo, mas enfim, deu certo. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte: como você faz parte, né, do mesmo grupo do L4 para mim, comigo, eu queria que você me contasse, que é uma pergunta que eu vou começar a fazer aqui. Tinha travado, Fernanda, eu fiquei travada aqui, eu fiquei parada aqui, não sabia o que ia acontecer. Como é que você conheceu o Pablo? Como é que você começou a seguir o Pablo Marçal? Ah, isso é interessante. Então, na Ah, verdade, através de um amigo que eu troquei uma conversa, tive uma conversa com ele também está trabalhando bastante com essa parte de marketing digital. E daí a gente batendo um papo, ele falou: Nossa, tem um cara que eu sigo que é muito bom nessa parte de marketing digital. Acompanha ele lá e começa a seguir ele. Daí eu comecei a seguir por conta da indicação desse amigo. E daí foi onde eu conheci o pessoal do L4, tive o prazer de conhecer aí a Patrícia. E, legal. e foi fantástico, foi fantástico. Tá. Tem sido fantástico. Para Essa mim coisa também. Eu eu tenho já aprendido fazia o muito, Milagre da realmente. Manhã, né? Eu também. Paty está travando Ah, de tá, que novo. legal. Eu também já fazia, mas agora tá, né? Eu percebi. Vê se voltou. Tá ok? Agora voltou. Acho que vai voltar. A sua imagem ainda tá um pouco embaçada, mas eu estou conseguindo te ouvir. Porque eu até comentei aqui, pouco antes da gente entrar, teve uma queda de energia, então acho que deu alguma coisa aconteceu por aqui. Bom, para mim também tem feito muita diferença, sabe, Pamela? Na verdade, assim, quando eu conheci o Pablo no primeiro momento, eu não consegui acompanhá-lo. Foi em 2018, sabe? Nossa, aquele homem falava na Nossa, minha já faz cabeça. muito tempo. Mas ele falava na minha cabeça, aquilo me deixava doida. Parecia que ele rasgava a minha cabeça, com aquelas coisas dele, não entrava, sabe? Aí eu larguei ele pra lá. Aí comecei a seguir outras pessoas próximas, né? E eu acho que aí eu fui me familiarizando um pouco com o jeito dele. E quando foi lá atrás, ele ainda fazia aquelas palestras dele na rua em Goiânia. Ele fazia na praça. Eu lembro que 5 horas da manhã ia todo mundo pra rua. Era uma coisa muito louca Nossa, aquilo. Era muito. Eu acho que vai ser bem no nível do que vai acontecer aí nesse último evento, nesse próximo evento dele. Só que eu vi que lá atrás, quando as pessoas que estavam lá e que acompanharam o movimento que ele fez na época, explodiram, sabe? Não é nem assim explodiram profissionalmente, explodiram. Você percebe que há uma transformação nessas pessoas, sabe? Falei, gente, tem peça minha com esse homem, sabe quando você percebe? Aquele igual ele fala da peça do Lego. Falei, agora eu vou encarar esse homem, agora eu vou. E aí eu comecei, justamente quando ele fez aquela última live que ele fez com a Carol, que ele fez umas noites aí, e aí eu comecei eu a não vi. acompanhar. Aí eu comecei a acompanhar, e aí peguei o mês de junho todinho, montei o grupo também, entrei nesse movimento, então aí, vamos ver até onde vai, né? E aí sim, agora para mim virou a chave. Muitas chaves viraram, muitas coisas abriram na minha cabeça, realmente. Eu acho ele assim uma pessoa que tem muito para contribuir com a gente, né? Então, na verdade, quando eu fiz essa mudança radical na minha vida, eu passei por um processo de desconstrução, né? Isso vai nesses últimos 3 anos muito forte, muito forte. Eu comecei Imagino. estudar muito essa parte de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento espiritual, de autoconhecimento. Então, eu comecei a estudar e isso foi, inclusive, o que me motivou a começar esse trabalho de mentoria, porque eu falei, gente, isso é maravilhoso. Eu comecei a ver tanta mudança boa na minha vida, tanta transformação na minha vida, que eu ficava deslumbrada com aquilo. Eu falei, não, eu preciso dar um jeito de mostrar, outras pessoas precisam conhecer isso. E daí foi onde eu falei, como que eu vou fazer para contar? Eu parecia sabe aquela pessoa que descobre Deus e fica doida, quer falar aquilo para todo mundo? Eu preciso que alguém me ouça. Meu marido não me ouvia, eu falei, eu preciso que alguém me ouça. Daí foi onde eu comecei a ir para as redes sociais. Falei, não, eu vou para as redes sociais. E daí eu comecei a transbordar toda aquela minha experiência, aquelas transformações que estavam acontecendo na minha vida através das redes sociais, e daí as pessoas começaram a me pedir conselhos. Pamela, eu vi que você postou sobre tal coisa, como que eu faço com isso? Pamela, eu vi com aquilo. Então, foi muito legal, porque eu falei, nossa, por que não, né? Começar a trabalhar com mentoria. E daí eu entrei nessa parte de mentoria, mas a princípio eu fazia mentoria só individual. Nunca tinha feito mentorias em grupo.
E aquilo começou a ter, assim, tanto resultado em tão curto espaço de tempo, sabe? As pessoas com dívidas, quitando dívidas, porque eu focava muito na parte da educação financeira, né? Aliás, meu processo todo de transformação aconteceu através da educação financeira. Eu comecei a estudar, e como a educação financeira, né, eu falo que o problema das pessoas não é o dinheiro, o problema é o comportamento, o dinheiro é só a falta de dinheiro, o desequilíbrio, é só consequência de alguma coisa que está resolvida espiritualmente ou mentalmente. Então, eu comecei a estudar muito isso. E daí eu comecei a ver pessoas que tinham dívidas pagando suas dívidas. Pessoas que achavam que não iam ser capazes de investir, começando a investir. Pessoas que tinham dificuldade de relacionamento no casamento, sendo transformadas. Pessoas que achavam que nunca iam ser capazes de empreender, não se viam montando um novo negócio, abrindo um novo negócio. E aquela cena, eu falei, gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Eu falei, então, daí foi onde eu tive a oportunidade de participar de uma live do Pablo, onde ele falou dessa questão da mentoria em grupo. Eu falei, nossa, mas por que não, né? Fazer essa mentoria em grupo, eu vou conseguir impactar muito mais pessoas e aquilo vai virar um transbordo maravilhoso. Daí foi aonde, por conta dessa live do Pablo, que daí eu comecei com a mentoria em grupo, e eu tô com um grupo de 12, só que é só mulheres, né? O nome da nossa mentoria é Mulheres Fênix, Sorocaba, que é o nome da minha que legal. A gente eu ia te fazer essa pergunta, você mora em Sorocaba? Isso, sou de Sorocaba, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. É São Paulo, né, gente? Sorocaba. Ah, tá. Legal. Eu moro no interior do Rio, eu moro em Volta Redonda. Eita, cidade boa, hein? Ah, eu tenho uma amiga que é fã do Rio. Eu falo que ela tá aqui, mas a alma dela tá no Rio. Ah, né? Pois é, tem essa questão. Rio de Janeiro é apaixonante. Embora esteja largado, passando um monte de vexame, né? Que a gente, cada hora, é um governo que faz uma vergonha, mas tudo bem, uma hora acaba, né? Agora, Pamela, sem dúvida, essa questão que a gente tem do Pablo, né? De transbordo, da gente impactar na vida do outro, para a gente faz muita diferença. E eu acredito que você tenha conseguido também o seu objetivo quando você fez a transição de carreira. Eu trabalho como coach de produtividade e de carreira, então chega muita gente para mim que quer mudar de carreira. Mas eu percebo o quanto que as pessoas têm medo. O que te deu, assim? Como é que foi para você empurrar essa vaquinha? Porque eu falo para meus clientes, gente, tem que empurrar essa vaquinha. Porque eu também tenho minhas vaquinhas para empurrar, né? Sim, mas assim, sim. Como é que foi para você? Então, chegou um momento da minha vida onde os valores da empresa, os meus valores pessoais, já não batiam com os valores da empresa, né? Como eu falei, eu não tinha uma qualidade de vida, eu não tinha tempo para minha família, e minha prioridade número um, meu valor número um é Deus, né? Acima de tudo. Depois minha família, depois minha saúde, depois meu trabalho. Então, eu falei, não, tem coisa errada, porque tá na minha vida hoje o que está em é meu trabalho, então tá tudo errado. E eu vi esse mundo corporativo, os valores são muito complicados, é muita competição, é muita mesquinharia, sabe? É muita regra, muito padrão, onde você não pode ser quem você tem que seguir aquele padrão. Eu falo que eu saí da corrida dos ratos, né? No livro Pai Rico, Pai Pobre, fala isso. E isso foi muito difícil, realmente, por isso que eu falo que foi um processo de desconstrução. Porque a minha vida inteira eu ouvi minha família falando, não, porque você tem que trabalhar, você tem que estudar, fazer uma faculdade e trabalhar numa empresa. Então, isso estava muito enraizado dentro de mim. Quando eu quebrei tudo isso, assim, nossa, primeiro vem a família, né? Você tá louca, você largar um emprego. Eu tinha um emprego, assim, dos sonhos, posso dizer, né? Na visão dos outros era o emprego dos sonhos. Mas eu não tinha qualidade de vida nenhuma, sabe? Então, foi muito difícil primeiro vencer, né, essa questão das pessoas me falando isso. E coisas mesmo, né? Hoje eu vejo, hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, hoje eu me sinto livre. Por isso a Fênix, né? Travou de novo, Patrícia. Fênix. Você tá me ouvindo?
Ai, que pena, gente. Que pena, Pamela, que pena. Você tá me ouvindo? Tô travada de novo, né? No mínimo. Oi? E aí, eu tô te ouvindo. Ai, que coisa, menina. É porque teve a queda da energia aqui, aí agora o modem tá se configurando toda hora. Mas enfim, agora é muita coragem mesmo, né? Olha lá, o Hudson falando que live top, que história dessa mulher. Sim, meu filho, mas aqui só vem gente top, tipo você que já esteve aqui, entendeu? Deus, Deus vai colocando as Obrigada, pessoas, tá vendo? Hudson. O Hudson também é L4. Paty, tá cortando sua voz. Eu não, Pelas nossas batalhas, né? E as nossas batalhas fazem a diferença também, tanto para nós que a gente sai melhor, como você falou, né? Que você acabou se redescobrindo, você descobriu uma Pamela que estava adormecida aí pelo visto, né? sim, sim, sim. Nossa, aí foi libertador. Hoje eu me sinto assim livre, sabe? Hoje eu sei olhar para o sol, apreciar o nascer do sol, apreciar o pôr do Ai, que sol, olhar para lindo. fora. Hoje eu aprendi a ver, eu falo que eu aprendi a ver o extraordinário em tudo, né? Eu aprendi a ver com os Amém. olhos de Deus, né? Amém. Hoje eu foco, a minha prioridade são as pessoas, né? Por muito tempo eu foquei em produto, em carreira, em status, coisas assim que hoje eu vejo que não tem valor nenhum, né? Quando você É, acaba desapeguei, hoje eu desapeguei das coisas do mundo e tô totalmente apegada às coisas de Deus. Por isso que eu falo que eu descobri meu propósito e minha missão de vida, que é ajudar as pessoas, né? Seres humanos, essa pessoa a legal. descobrir essa luz que está dentro das pessoas, as pessoas eu demorei muito para descobrir essa luz que estava dentro de mim, né? Então hoje eu quero levar isso para todo mundo, ajudar essas pessoas a se redescobrirem. Por muito Isso. tempo eu achava que eu era uma vítima, né, do mundo, das consequências da minha vida. Hoje eu vejo que eu sou responsável por tudo na minha vida, eu sou responsável pelos meus resultados. Hoje eu construí a vida que eu sempre sonhei para mim, então, ou Amém. seja, se eu conseguir construir, todos conseguem, né? E hoje eu já sei o É, caminho para isso. Então, é muito mais fácil para a gente ajudar as outras pessoas a alcançarem seus sonhos quando a gente já passou por tudo isso. Na verdade, eu falo que o que eu ensino, lógico que toda essa transformação aconteceu por conta de muito estudo, muita leitura, né? Como a gente fala, quem aprende não depende, né? é, Então, eu vivenciei tudo isso, eu apliquei tudo isso na minha vida, né? E vi, assim, a transformação que foi. Então, hoje, é legal porque o que eu ensino é o que eu vivi. Então, nossa, é não tem isso. coisa mais gostosa do que você passar para as pessoas aquilo que você já passou, né? A confiança é É, outra, o resultado você com sabe que é certeza. certo, porque você já chegou lá. Então, é É. maravilhoso. Essa experiência de mentoria eu tô amando. Que bom. E assim, você falou uma coisa que para mim também bate muito, sabe? Eu trabalhei os últimos 6 anos agora, não, agora menos, graças a Deus, né? Porque 2 anos eu já estou trabalhando mesmo como empreendedora. Mas de 2014, não, 2013 a 2019, eu trabalhei como no corporativo também. E era em Rondônia. E Rondônia tem o céu mais lindo desse país. O céu de lá é azul, é um azul fora do comum, é assim, fora do normal. E logo próximo onde a gente trabalhava, nós trabalhávamos num prédio, e do nosso prédio a gente também via um dos rios mais lindos desse país, que é o Rio Madeira. E aí, aquilo dali, durante muito tempo, a gente entra no corporativo, não vê o céu, não é assim? Você não vê céu, você não vê se choveu. Às vezes você sai e fala assim, nossa, choveu. Por quê? Porque você fica o tempo todo ali dentro e a gente não percebe. E eu me lembro que, assim, os últimos tempos em que eu estava, eu já saía, dava a hora mais ou menos, eu já calculava, eu procurava a janela, porque eu queria ver o sol, sabe? Eu não admitia perder aquele pôr do sol, que era a coisa mais linda que tinha, e a gente lá dentro não via, né? Então, assim, tudo bem, sou grata ao tempo que eu trabalhei lá também, porque eu aprendi E eu muita também. coisa, sabe? Sim, sim, Agradeço a Deus. Hoje eu consigo contribuir com muitos profissionais, justamente pela experiência que eu tive lá, pela confiança que a Giovanni depositou em mim, minha superintendente na época. Eu sempre honro o nome dela, porque ela realmente fez assim, ela me deu uma oportunidade grande, porque eu estava preparada também, que ela deu a oportunidade, mas eu estava preparada também, graças a Deus. Então, juntou ali. Mas assim, gente, não tem preço, como você falou.
sabe? Então, assim, a minha filha, eu já contei aqui a história que eu vivenciei com a minha filha também, então, de eu ter tido a oportunidade de acompanhar a gestação da minha filha. Várias vezes eu falava isso com a Natália: Natália, você já pensou se ainda estivesse em tal lugar? E não é menosprezando o lugar, mas é a rotina do trabalho. E ela, Sim, gente, sim. ela beira o né? Chega a ser quase desumano. Porque se tem hora, dependendo ainda do cargo que você ocupa, eu já cheguei a sair de lá 3 horas da manhã, porque eu era gerente de educação, entendeu? Então eu sabia que eu entrava às 7h30, mas nunca mais eu sabia a hora que eu ia sair. Mas eu fazia também inteira, tá? Ninguém botava chicote Sim, nas minhas sim, costas. sim, sim, Eu sim. fazia. Só que eu fui muito honesta. A hora que não deu mais também, lógico que sim, houve uma troca na gestão, e aí na gestão trocou todos nós, que isso acontece também, a gente sabe, é a regra do jogo, né? E eu aproveitei e não quis voltar. Mas quando a gente percebe que não dá mais pra gente, eu admiro muito, sabe, Pamela, assim, pessoas como você. Porque eu vi muitas pessoas adoecerem dentro do mundo corporativo. Eu, se continuasse naquela vida, eu ia adoecer, porque não tava. E é o que você falou, é perfeito. Tipo, eu sou muito grata por tudo que eu vivi. Hoje, como você falou perfeitamente, a gente consegue ajudar as outras pessoas graças a toda a experiência que a gente adquiriu. Eu falo que eu fui muito abençoada, os líderes que eu tive, eu sempre trabalhei com diretor, vice-presidente, então. Nossa, eu aprendi com monstros, assim, gente muito É, capacitada mesmo. Então, nossa, grandes mentores eu tive naquela empresa, então eu sou muito grata, eu sou tudo que eu sou graças àquilo, mas realmente chega o mundo corporativo, ele consome você de um jeito, ele te engole. Chega uma hora que eu falo, eu demorei tanto tempo para pra eu me achar depois que eu saí, porque eu falei, gente, quem é a Pamela? Quem sou eu, sabe? Foi um processo de descoberta, eu já não sabia mais quem era, eu tinha perdido eu era a empresa, era uma é extensão isso. da empresa. A gente passa a ter a empresa, né? As pessoas começam a te chamar Patrícia Fulano. Patrícia, qual Patrícia? A Patrícia do lugar. Aí a pessoa começa a pensionar o lugar, né? No meu caso, eu posso falar, mas Sim, era assim, sim. a Patrícia do SESI. Era isso, a Patrícia do SESI, a Patrícia do SESI, a Patrícia do SESI, entendeu? Exatamente, Você perde exatamente. mesmo a personalidade. Pamela, E eu olha, já tive são essa. mais. Pode falar, dá tempo. Eu tô preocupada com a hora E eu, aqui, mas pode falar. não, não. Vamos tentar terminar, né, dentro de uma hora para a gente conseguir deixar a live salva. Nossa, eu não Ah, posso não, perder essa live de jeito nenhum. Não vou perder essa live de jeito não. nenhum. E foi maravilhoso, porque eu vejo que a gente tem uma experiência meio parecida, né? Então é gostoso que a É, gente consegue trazer bastante experiências aí para o pessoal, né? Bastante inspiração, mostrando um isso. pouquinho da nossa realidade. A Olha Elaine lá, está ó, não é só dizendo no que. mundo corporativo, lá, com os funcionários públicos também acontece exatamente assim. Eu imagino, não adianta, né? Quando você entra nessa máquina, né? Por isso que Elaine, eu falo que empreender é maravilhoso. Tem que ter muita é, é, coragem, mas é é uma isso. liberdade que não tem preço. Elaine, só para te deixar clara, eu fiquei 24 anos no serviço público. Aí eu saí do serviço público e fui para o mundo corporativo. Então, assim, minha filha, eu tenho assim os dois pés assim, ó, sabe, plantados. Eu sei bem o que é isso. E eu ainda acho que tem uma outra coisa, tá? Embora a gente saiba também que no mundo corporativo existe uma questão política por trás, existe uma meritocracia que dentro do serviço público não existe. E aí você não Exatamente. cresce. Aí no serviço Hum, público, por exemplo, o que aconteceu com a Pamela, não acontece no serviço público se você não tiver partidário, entende? Aí, e o serviço público ainda é um pouco questão, entendeu? Opa, travou sim, de sim. novo. Hoje tá, hein? Travou de novo. Voltou. Voltou, voltou. É, voltou. Então, assim, eu acho que o serviço público é um pouco pior por conta dessa questão político-partidária. Porque, por exemplo, o que aconteceu na sua carreira, você não conseguiria no serviço público se você não tivesse um padrinho político. Mas você Sim. conseguiu por conta da sua competência. Então, existe também uma questão política dentro do mundo corporativo, mas bom mesmo é empreender, gente. Vamos lá. Bom mesmo é empreender. Agora, não se iludam. Eu também gosto de deixar o mundo real. Empreender exige resiliência, constante, É, persistência. sim.
Perfeito, é bem isso mesmo. Empreender é muito, é maravilhoso essa liberdade de você poder implementar suas ideias, você ser responsável pelo seu resultado. Acho que isso é o mais mágico de tudo. Você faz o seu resultado, né? Não depende de um chefe te dar uma oportunidade, né? Então ali é Isso. você. Então isso eu acho que é maravilhoso. Mas realmente é desafiador, muito desafiador, mas eu acho que não tem preço. Hoje eu não troco o que eu estou Não. vivendo por nada nesse mundo. É. E aí, assim, para confirmar ainda o que a Pamela falou, que é bem em cima da linha do nosso, né, que a gente trabalha, que como ela falou, a gente tem pontos em comum, é muito importante, gente, dentro da nossa carreira, a gente ter o nosso autoconhecimento. A gente precisa entender como a gente funciona. Por quê? Quando você toma uma decisão de fazer como a Pamela fez, você queima a ponte. Você queima a ponte. E aí você tem que estar preparado emocionalmente para fazer isso. Então, se você tem um mentor, se você tem alguém que está ali te orientando, criando um plano de carreira, criando com você um passo a passo para isso acontecer, estabelecendo assim, preservando seus valores, preservando as suas âncoras de carreira, planejando essa saída, é muito melhor. É menos sofrido, né, Pamela? Eu costumo dizer que os maiores saltos, assim, progressos que eu tive na minha vida foi quando eu tive sempre o apoio de algum mentor. Então, quando eu tive essa evolução na carreira, eu tive o apoio dos meus mentores. Depois, quando eu saí da empresa, nessa fase de desconstrução, eu tive o apoio de um coach de carreira, que também fez eu rever todos esses pontos. Inclusive, a gente vai ter uma live na semana que vem com esse coach de carreira, que é fantástico, né? A Patrícia, acho que trabalha com isso também, né, Pati? Trabalho com carreira e produtividade. E depois, na minha empresa, quando eu saí do mundo corporativo e fui empreender, né, por mais que você tenha muita experiência, o mundo corporativo é muito diferente do mundo empresarial. Então, eu tive também um coach, um business coach, que me ajudou nessa parte, nessa transição dos negócios, como adaptar tudo que eu tinha de conhecimento para o empresariado, né, que é uma área totalmente diferente. Então, hoje eu vejo assim que o coach, o mentor, assim, ele é fundamental. A hora que você quer ter grandes resultados, assim, fase de grandes mudanças da sua vida, eu acho que talvez eu não conseguiria ter feito se eu não tivesse o apoio desses mentores e desses coaches na minha vida. Então, isso é legal, né? Porque eu já passei por todo esse tipo de mentoria. Então, hoje eu consigo ajudar outras pessoas porque eu sei como é que eles conduzem, como que funciona, onde que pegou. Então, é muito legal. Pamela, e aí? Qual a mensagem que você deixa aí para minha audiência com essa linda história que você contou? Você é uma pessoa linda, por fora e por dentro, né? Obrigada pela oportunidade, assim, do L4 para a vida, né? Eu tenho muitas pessoas que vieram do L4, pelo visto, vão ficar pela vida aí, né? Você é uma delas, muito simpática. A gente pensa numa mulher, assim, prestativa, atenciosa, cuidadosa. Ela se preparou muito para estar aqui com a gente hoje. Isso é carinho, né? Isso é entrega. Eu quero realmente, assim, super te agradecer em meu nome, em nome de todo mundo que aí você vai inspirar ao longo, porque vai ficar salva. Então, você vai inspirar muitas pessoas ainda com a sua história. Qual mensagem você deixa pra gente aí? Obrigada, Paty. Você também é uma pessoa incrível, uma excelente comunicadora, viu? Parabéns. Obrigada. Já começa a live com música, alto astral. Olha, eu preciso aprender isso com você, viu? Olha, eu preciso implementar essas coisas na minha live. Mas acho que o maior aprendizado, acho que o segredo do sucesso é a fé e o entusiasmo, posso dizer, né? E acho que outra mensagem também, nós criamos nossas oportunidades. Oportunidades você não espera, você cria, você é quem faz as oportunidades. E acho que um grande aprendizado, pelo menos para mim, é que a gente é responsável por tudo na nossa vida. Se a gente está na situação em que a gente está, seja ela boa ou ruim, nós somos o responsável por aquilo, né? Nós somos o autor da nossa própria história. Então, que a gente escreva a melhor história para as nossas vidas. É essa a mensagem que eu quero dar. Ai, muito linda. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí a live, gente. Obrigado mesmo. Todos, gente. Um prazerzão. Prazer mesmo ter você aqui, tá? Ó, beijo grande pra você, minha querida. Fique com Deus. Conta comigo, tá? Que precisar, caminho aberto aqui. Qualquer dia também vou lá fazer uma live com você. A gente vai trocando. Tá, já deixa o convite aqui. A gente vamos combinar o tema. Adorei. Isso, vamos ver. Beijo, minha querida. Fica com Deus. Gente, olha, beijo pra você e bom final de semana. Tchau. Igualmente. Tchau, tchau.
Obrigada, Fernanda.